gestão democrática da educação, então, ela é uma conquista dos movimentos sociais no bojo das lutas pela redemocratização do país. Ela foi demandada com mais força a partir do final, né, da década de 70 e foi gravada como um princípio na Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã. Eu queria só destacar já alguns artigos da Constituição. Então, o artigo 1º já diz a célebre expressão, né, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Eu queria destacar o artigo 193 também, da Constituição, né, que tem a ver com o nosso trabalho, o trabalho do servidor público, né, diz que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, e no parágrafo único desse artigo, diz que o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, então, no nosso caso, a educação, né, é uma política social, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas, né? Então, as políticas sociais, elas têm esta garantia de participação da sociedade em todos os seus momentos. No capítulo da educação, né, na seção aí que vai tratar da educação, o artigo 206, ele vai dizer dos princípios que embasam, né, o ensino. Então, tem vários princípios que vão falar, mesmo que indiretamente, da gestão democrática. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. Então, a democratização do acesso, e troca o termo da Constituição anterior, que era igualdade de oportunidade, para igualdade de condição, que não é pouca coisa, né? É uma palavra que muda, mas muda toda uma concepção. Uma coisa é tu ter oportunidade, outra coisa é tu ter as condições garantidas, né? A questão da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte do saber, o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas. Então, é importante destacar aqui a liberdade de cátedra, como se diz, né? Então, a liberdade do professor de sim de ministrar a sua aula, de planejar, e o inciso 6º trata diretamente da gestão democrática do ensino público na forma da lei, né? Então, isso está assegurado na lei maior nossa, a Constituição Federal. É muito bom, né, a gente destacar isso, sabendo que gestão democrática não é uma concepção de uma determinada parcela da sociedade, é o que está assegurado na Constituição. A LDB, a nossa LDB, a Lei número 9394 de 96, vai também reafirmar a gestão democrática como princípio e vai trazer a possibilidade de instituir os sistemas de ensino. Então, a gestão democrática ela vai estar para os sistemas de ensino e para os estabelecimentos de ensino, porque é impossível a gente pensar a democracia na escola sem pensar a democracia da administradora do sistema, no caso a Secretaria de Educação, tem a existência de conselhos de educação. Então, cada sistema de ensino vai ter a prerrogativa de fazer as suas normatizações a partir da gestão democrática, que são válidas a partir do que está posto na Constituição, né? Então, aqui o artigo 8º vai tratar dos sistemas, dizendo que, então, em regime de colaboração, os sistemas vão ter a liberdade de organização, né? Os municípios, no artigo 11, podem, então, baixar normas complementares para os seus sistemas, então, fazer a sua lei de gestão democrática, né, com as suas características, com aquilo que é o consenso dentro da comunidade educacional daquele sistema, ou podem se integrar ao sistema estadual, né? A grande maioria dos municípios hoje tem optado por fazer o seu próprio sistema, porque isso dá uma autonomia, né, e permite avançar na gestão democrática e também na organização dos currículos e tudo isso. E no artigo 12 vai dizer que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns, né, do seu sistema, têm a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Esse é um aspecto bem importante da gestão democrática, porque que a gente vê hoje? O apostilamento, né, da educação, inclusive na educação infantil, a interferência dos institutos, Instituto Lehman, Instituto Ayrton, Instituto Itaú, todos esses institutos intervindo na autonomia da escola.
E um outro inciso que eu queria destacar é o inciso 6º desse mesmo artigo, que diz que as escolas, então, os estabelecimentos de ensino, têm a incumbência de articular-se com a família e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Não é? Como nós estamos aqui num público da educação infantil, isso é um aspecto fundamental, porque nós não conseguimos aí fazer democracia, nem gestão democrática, se não há uma articulação com as famílias. Além da Constituição Federal e da LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabelecido pela Lei 8.069 de 1990, e todas as diretrizes curriculares exaradas pelo Conselho Nacional de Educação, que, como nós sabemos, tem força de lei, são indicativas da gestão democrática na educação. No entanto, nós sabemos bem disso, né? Eu queria destacar que as leis por si só não garantem uma prática democrática e participativa. No Brasil, nós temos historicamente um predomínio do autoritarismo, das ditaduras, da desigualdade social e a negação dos direitos. Nós estamos aí num momento de refluxo dos poucos direitos que nós conquistamos, então nós estamos no momento na retirada de direitos aí, e de retirada, então, de democracia, porque a democracia ela não combina, né? ela é adversa à retirada de direitos. É preciso também diminuir a democracia, a participação popular, para que se possa fazer essas reformas de redução de direitos. Né? Então, é imprescindível um exercício permanente da nossa parte, né? Uma ofensiva sistemática na luta pela democratização das relações sociais, pelo convencimento e estabelecimento da democracia como gramática democrática nas relações. Então, nós temos que ter este compromisso, né, de entender o que é o serviço público, o que é o servidor público, o que é uma política social, e estabelecer uma relação democrática com os usuários da escola, com a comunidade escolar, com a população. Seria muito incoerente da nossa parte defender a democracia para nós, professores, educadores, funcionários, e coibir a democracia para a população. Então, nos últimos anos, nós estamos sofrendo uma nova onda de autoritarismo, que se expressa na educação e nas escolas também. Por exemplo, a escola sem partido, essa proposição que tenta amordaçar os professores, a defesa do homeschooling também, o fundamentalismo religioso, a privatização do conteúdo de ensino, o apostilamento desde a educação infantil, o conservadorismo dos costumes, buscam sempre reprimir a gestão democrática. E nós temos hoje um processo, que eu não sei como é que está na cidade de vocês, mas isso é um fenômeno de todo o Brasil, e pelo relato que eu ouvi aí não está muito diferente, né? O Brasil está sofrendo uma política que é macro, né? A Base Nacional Curricular Comum, que iniciou com um processo mais democrático de participação e foi afunilando uma proposta bastante engessada, feita a partir de um grupo seleto, e as avaliações externas, elas contribuem para a falta de autonomia pedagógica das escolas, colocam o predomínio da língua portuguesa e matemática e homogeneizam os currículos, o que está contrário ao princípio da gestão democrática. Então, esse conceito de gestão democrática ele deve ser permanentemente discutido e radicalizado. Né? A participação e a autonomia são conceitos chaves para a gestão, a participação como controle social nos processos de elaboração, deliberação, implementação e avaliação das políticas e ações educacionais, tanto em nível macro. Então, nós temos, sim, o direito de participar no Conselho Municipal de Educação, de ter a nossa representação, assim como os pais, assim como os alunos, assim como nós, os diferentes setores da sociedade, devem participar da elaboração e da avaliação das políticas e, claro, da sua implementação também. Né? Em nível dos sistemas de ensino, então, os conselhos de educação têm que ter essa função normativa, serem órgãos fiscalizadores, serem fortalecidos e não terem o predomínio da administração, que já tem o seu espaço como poder executivo. Existem os mecanismos formais de gestão democrática, que todos nós conhecemos, a existência dos conselhos escolares atuantes, né, a autonomia financeira, com descentralização de recursos, possibilidade, então, da escola fazer o seu planejamento, e a escolha democrática da direção das escolas, que é o foco aqui hoje. Né? Todos esses elementos estão sofrendo retrocessos também,
né? Muitos municípios em que havia eleição de diretores estão revogando essa legislação, então nós temos que ter muito cuidado, né? E voltando às velhas práticas de indicação política, né? O diretor ser um amigo do secretário, ou ser de algum vereador, e ter esse cargo, então, a partir, né, dessas indicações. E também a diminuição dos recursos financeiros e a coibição da participação e do poder dos conselhos escolares, né? Então, esses elementos formais existem, mas nós temos que ter o cuidado de fortalecer. Portanto, então, uma frente de luta consiste em garantir na legislação esses mecanismos, tá? Então, essa é uma tarefa hoje, garantir as conquistas na lei, mas, para além disso, nós temos que ampliar e não ter só uma legislação indicativa, mas ter uma legislação forte que regule esses processos e que garanta sua permanência. Mas esses mecanismos formais, como nós bem sabemos, eles são insuficientes se não forem desdobrados em práticas cotidianas no interior da escola. As escolas devem ter respeitado o preceito legal de autonomia, elaborando a sua proposta pedagógica coletivamente, que é o que diz a LDB, com todos os segmentos da comunidade escolar. Então, é importante que a escola chame para a participação e não chame para, muitas vezes, práticas que a gente conhece, que ir tomar um chá, ir pintar, né, pintar uma sala, e ajudar a fazer alguma coisa na escola, né, angariar fundos, mas não só isso, que bom que isso pode ser feito, mas principalmente participar da vida e da elaboração da proposta pedagógica da escola, né? Então, os conselhos devem ser órgãos paritários, atuantes e deliberativos, e a relação escola e família deve ser um dos eixos da gestão escolar. Então, um diretor, quando ele se candidata, um eixo na sua proposta deve ser o estabelecimento de uma relação respeitosa, né, com as famílias e da participação dessas famílias, principalmente na educação infantil, em que as crianças, pela sua faixa etária, pela sua característica, elas têm um nível de dependência muito maior da família, né? Então, uma direção de escola, ainda que eleita, nós sabemos muito bem, ela pode ser autoritária se ela não assumir o papel de articuladora desse projeto pedagógico da instituição. Se ela não tiver esta proposição de, né, vou ser o articulador e não vou ser aqui o único chefe, vou tentar constituir uma direção colegiada. Assim, deve ser a condutora de um processo democrático, em que as formas de participação direta de toda a comunidade sejam promovidas. Assembleias, escolas de pais, discussão democrática do calendário e do plano de gestão, atividades integradoras, organização de segmentos, devem ser encorajadas, então, pela direção, né? Bem como o planejamento participativo e uma avaliação institucional sistemática, que não seja pro forma, a avaliação também, tá? É um elemento da LDB, mas muitas instituições fazem por fazer para cumprir, né, o protocolo, e acabam não aproveitando essa que é uma estratégia bastante importante de participação. Não se pode esquecer também, isso é bem importante, da gestão democrática na condução do trabalho pedagógico. Em cada sala de aula, pelos professores e demais educadores, no caso da educação infantil, né, nós temos, às vezes, monitores ou auxiliares aí, desde a educação infantil no exercício cotidiano do cuidar e educar, né, para dar conta do preceito constitucional da formação integral para o exercício da cidadania, é necessário ter em conta que se educa nas relações que se estabelecem, pela prática, pela vivência, pelos exemplos, em especial na educação infantil. Nesse sentido, né, eu quero destacar que desde o ato de fazer a higiene, trocar a fralda, né, manipular o corpo da criança, a escola deve respeitar essa criança como sujeito de direitos, né, respeitar a sua dignidade, respeitar a sua privacidade. Então, né, a gente não polariza assim, pegando aquele lenço e arrancando, né, ou trocando a fralda sem olhar para a criança, sem conversar, sem avisar, olha, vou trocar a tua fralda, vou te tocar, vou mexer no teu corpo. Então, uma escola democrática, ela deve organizar o currículo, elegendo metodologias participativas. Os estudantes, desde a educação infantil, possam ser acolhidos nas suas necessidades, curiosidades e interesses. Então, do mesmo modo, as atividades devem ser prioritariamente significativas, estabelecendo relações com a vida e a realidade vivenciada, instrumentalizando, então, para a compreensão e transformação do mundo, né?
levando em conta que a criança tem como eixo central do seu currículo as brincadeiras, as fantasias, então que nós não estamos aqui para fazer um período preparatório para a alfabetização, nem preparando para a vida, é vida que acontece já na educação infantil. Então, a metodologia dos projetos, complexos temáticos, temas geradores são as formas de organização do ensino que mais se ajustam a uma escola democrática e uma gestão democrática. Mesmo estabelecida em lei, a democracia e a gestão democrática pode se tornar um conceito esvaziado de sentido, letra morta, né, como a gente diz, e nesses tempos em que o autoritarismo está ressurgindo com força, disputando corações e mentes, é fundamental fazer desse conceito uma prática, uma construção sem fim. Então, quanto mais enraizada a gestão democrática estiver na vida das instituições, mais difícil vai ser a retirada das leis que garantem a gestão democrática, né? Então, a comunidade certamente vai reagir a isso, e os professores e demais educadores, neste contexto, cada vez mais desvalorizados, né? Porque hoje nós viramos inimigos, né? Porque a educação é uma arma contra a desigualdade, contra o autoritarismo, e contra a opressão. É uma arma potente se a gente souber direcionar nesse sentido, mas não é qualquer educação que vai fazer isso. Então, nós temos que prestigiar a educação para a vida cidadã, para o reconhecimento do direito de todos. Então, fazer parte do currículo a educação ambiental, a sustentabilidade, a educação para a paz, o respeito à diversidade, né, que são armas potentes aí na construção de um mundo, né, para todos. Então, igualmente, a educação democrática, que se aprende em todas as relações que perpassam a escola, é imprescindível para garantir a formação de sujeitos críticos, com valores éticos e estéticos, na busca de uma sociedade voltada para o bem-estar coletivo, para a igualdade e justiça social, né? Então, um diretor de escola, ele representa este projeto, né? Porque a gestão democrática ela só tem sentido se ela se direciona para este projeto de sociedade democrática, senão não tem sentido a gente, né, fazer eleição e fazer todo esse processo, que é um processo muito mais trabalhoso, se a gente vai trabalhar para consolidar o autoritarismo. Então, concluo, né, desejando aí uma boa eleição para vocês, uma boa luta, né, me colocando aqui à disposição, agradecendo aí a participação.